bloco 2, ele vai trazer uma série de perguntas sobre o ofensor. Por exemplo, são perguntas e fatores de risco. A pergunta número 9 diz: o agressor fez uso abusivo de álcool, drogas ou medicamentos? Sim, de álcool, né? Sim, de drogas. Na alternativa das drogas, eu sempre pergunto para a mulher qual a droga que ele utiliza e eu coloco ao lado. E também se ela sabe a frequência. Na alternativa seguinte, que perguntas de medicamentos, a mesma coisa, se ele usa algum medicamento e quais os medicamentos e a frequência que ele usa. Não ou não sei. Para essa alternativa, a gente tem como a gestão de risco o encaminhamento para o CAPS-AD, CAPS Álcool e Drogas. Né? O CAPS Álcool e Drogas, ele não precisa de um encaminhamento formal. Qualquer pessoa que, mesmo que tenha fumado um cigarro de maconha no período de 1 ano, ela pode ir até o CAPS e pedir atendimento. E o profissional que está fazendo essa avaliação de risco, completando junto com essa mulher, ele também pode sugerir como gestão de risco o encaminhamento ao CAPS. Na pergunta número 10, diz: o agressor tem alguma doença mental comprovada por avaliação médica? As alternativas: sim e faz uso de medicação, sim e não faz uso de medicação, não e não sei. Nessa pergunta também é importante escutar a mulher, porque às vezes ela não sabe, essa pessoa não recebeu atendimento na rede, mas ela conta: olha, cada vez que ele me bate, ele diz que tem uma voz mandando. Então, é muito importante que a gente também detecte, né, se tem alguma doença, para poder ser feito o encaminhamento. Muitas mulheres também relatam: olha, às vezes ele acorda já estranho de manhã e ele sai quebrando tudo. E não tem nenhum fator desencadeador, não teve uma briga, nada. Então, é muito importante que a gente, quando essa doença mental não foi detectada, que a gente encaminhe para a rede de saúde como gestão de risco. Então, pode sugerir o encaminhamento para o CAPS. Na pergunta seguinte, a alternativa é: o agressor já tentou suicídio ou falou em se suicidar? Sim, não e não sei. Essa também é importante pergunta para investigação, porque a gente precisa saber se é um pensamento de morte, se tem uma ideação e um planejamento, porque a gente sabe que existe uma estatística bem grande de homens que cometem feminicídio e depois suicídio. Sempre quando se fala na ideação suicida ou tentativa suicida, é um risco extremo. A gente precisa acionar toda a rede e a gente não pode negligenciar. Acontece que muitas pessoas duvidam, dizem: ele só ameaça, quem ameaça não faz. Mas a gente sabe que quem ameaça faz. Então é muito importante que a gente acione toda a rede de proteção. Nesse quesito também é importante investigar, como gestão de risco, se é um episódio atual, e se é um episódio atual, se ele está falando em se matar, fazer o encaminhamento prioritário para a rede de saúde. Na pergunta número 12, diz: o agressor está com dificuldades financeiras, está desempregado ou tem dificuldade de se manter no emprego? Sim, não, não sei. Sabemos que a condição financeira do agressor, principalmente porque a violência doméstica envolve papéis de gênero, e quando ele não se sente o homem provedor da casa, ele tende a agredir essa mulher. Então é importante que a gente detecte isso como um fator de risco e possa, na gestão de risco, encaminhar esse ofensor ou para o CRAS, para o Cine, para políticas públicas onde ele possa ter uma capacitação e um encaminhamento também na questão social. Continuando no bloco do ofensor, a gente tem a pergunta 13. O agressor já usou, ameaçou usar arma de fogo contra você ou tem fácil acesso a uma? E a gente tem as alternativas. Sim, usou, né? Então, se ele já deu um tiro nessa mulher. Sim, ameaçou usar. Tem fácil acesso a uma arma de fogo. A alternativa não e não sei. Então, essa é uma pergunta muito importante também, porque ela vai gerar como a gestão de risco, a medida protetiva e também
a busca e a apreensão dessa arma. Muitas mulheres, elas se sentem inibidas de falar a verdade. Às vezes o ofensor tem a arma, então é importante que a gente diga que o maior número de feminicídios ocorreu por arma de fogo, que é um risco extremo e que, se esse homem tem arma de fogo, que a polícia precisa ir e retirar para a própria proteção da mulher e para a proteção dos seus filhos. Então, a afinidade com armas já denota um risco extremo de violência. Quando a gente faz essa pergunta e explica para a mulher o risco que ela corre, geralmente ela nos conta, às vezes ela aponta o lugar onde está, porque nem sempre o homem vai deixar essa arma à vista. Às vezes ele guarda num amigo, ele guarda na casa do pai, ele guarda num esconderijo dentro da casa. Então é muito importante. E nas alternativas que a mulher marca sim, se ele usou ou ameaçou usar, que ele tem arma de fogo, a lei diz que tem que fazer a busca e a apreensão. Então o juiz vai determinar que a polícia vá até a casa desse ofensor e retire essa arma para proteção da mulher. E tem um quesito muito importante também, intenção de comprar, porque muitos homens procuram essas mulheres e pedem para que ela retire as ocorrências contra eles na Polícia Civil, porque enquanto eles têm antecedentes na Polícia Civil ou foram indiciados ou o caso não está em julgado, eles não podem comprar uma arma formalizada. Então é muito importante também que a mulher nos traga se ele já manifestou que ele vai comprar uma arma. Na pergunta 14, diz: o agressor já ameaçou ou agrediu seus filhos? Se ele agrediu os filhos, como gestão de risco, a gente deve comunicar ao Conselho Tutelar. Como eu falei no início, é importante que a gente explique para a mulher o risco, né? E comunique que a gente precisa comunicar ao Conselho Tutelar. Sim, se ele agrediu outros familiares, e geralmente em brigas eles agridem mãe, pai, irmão, pessoas que saem em defesa da vítima. Sim, amigos. E na questão dos amigos, é muito comum também que os ofensores achem que esses amigos têm algum envolvimento amoroso com essa mulher. A alternativa seguinte: sim, colegas de trabalho, sim, outras pessoas, que também acontece deles agredirem vizinhos que se metem na briga, que tentam proteger essa mulher, sim, animais, e essa alternativa também é muito importante, porque existe a teoria do link, que diz que quem agride animais tem maior probabilidade de agredir crianças, idosos e mulheres, público vulnerável. Daí tem as outras duas alternativas, não sei. Nessa alternativa eu gosto de explorar também se ele briga com outras pessoas no trânsito, no trabalho, porque a gente vai tendo uma noção do perfil de personalidade dele. Então, se geralmente ele agride todo mundo ou se ele agride só essa mulher e os filhos. Se o problema de agressividade dele, impulsividade, é só dentro de casa ou se ele agrega maiores áreas da vida dessa pessoa. Falando na questão do ofensor, existem outras avaliações que podem ser utilizadas. Hoje a gente tem instrumentos próprios, como o HCR20, o PCLR e outros instrumentos, então que eles vão avaliar o passado, a história desse agressor, se existem fatores clínicos presentes, fatores de gerenciamento de risco, se existem fatores que desestabilizam esse ofensor. Então ele vai avaliar desde questões de impulsividade, se ele tem algum sintoma, se tem sintoma clínico, se ele tem atitudes negativas, se falta insight, se ele entende, né, se ele entende que ele está cometendo uma violência e que aquele ato provoca um dano a alguém. E também manejos de risco, né, como se ele tem planos que podem ser executados, se ele está exposto a fatores desestabilizadores, se ele tem falta de apoio, de uma rede de apoio, se ele tem alto nível de estresse. Então, é muito importante que a gente também encaminhe esse ofensor para uma avaliação mais aprimorada, porque se a gente não atuar também no ofensor, nas alternativas para o ofensor, a gente tem maior probabilidade de extinguir essa violência, porque ou
devido à ação judicial, ele para de agredir essa mulher, mas começa a agredir a próxima companheira, ou ele dá uma parada e depois retoma esse tipo de comportamento. Na pergunta 16, a gente vai encontrar fatores, né? Daí começa o bloco em relação aos fatores de risco da vítima. Na pergunta 16, ela já começa falando da vítima indireta. Então ela pergunta: você tem filhos? Sim, com o agressor? Quantos filhos? Sim, de outro relacionamento? Quantos? Ou não? É importante saber como eles tratam os filhos, tanto os filhos que são dele, quanto os filhos que são de outro homem. Muitos agressores, eles têm dificuldade de dividir essa mulher, então eles acabam tratando mal os próprios filhos, e outros agressores, eles tratam mal os filhos do outro, porque aquilo é uma lembrança que aquela mulher não foi só dele. Então a gente tem que ter cuidado nesta avaliação. Qual a faixa etária dos seus filhos? Se tiver mais de um filho, pode assinalar mais de uma opção. Então, a gente tem a faixa etária dos 0 aos 11 anos, dos 12 aos 17 e a partir dos 18. É importante, quando a gente está perguntando a idade dos filhos, também saber se os filhos, eles presenciam, eles estão expostos a essa violência, se eles manifestam algum sintoma em relação a isso. Então, se eles tiveram comportamento mais inibido, se eles têm pesadelos, ou se eles têm como expressão a agressividade. Algum de seus filhos é pessoa com deficiência, sim ou não? Então, isso também mostra um agravante. Se ele agride essa mulher na frente de uma pessoa com deficiência, se ele usa isso para agredir essa mulher. Então, todos esses fatores, quanto mais discriminados a gente tiver, melhor para a gente fazer um plano de gestão de risco. Na pergunta 17, diz: estão vivendo algum conflito com relação à guarda dos filhos, visita ou pagamento de pensão pelo agressor? As alternativas: sim, não e não sei. Também é muito importante, neste quesito, verificar se há violência patrimonial, se ele utiliza os filhos e a pensão para punir a ex-mulher, e se existem fatores primários ou secundários em relação ao histórico da relação. Então, muitos homens utilizam os filhos para poder agredir essa mulher ou demonstrar controle quando eles não estão mais juntos. E é importante que o profissional assinale esta questão da violência processual, porque muitas vezes ele alega alienação parental, ele entra com diversos processos na justiça em relação a essa mulher, como uma forma de punir porque ela não cedeu ao seu desejo. E outra abordagem muito comum é: você vai na delegacia, eu vou ter uma medida protetiva e eu não vou poder trabalhar. Você vai ter que escolher. Você quer a sua pensão ou que o pai de seus filhos vá para a cadeia? Então, é muito importante que a gente também coloque nessa avaliação esses detalhes, se ele usa isso para manipular a vítima. Na pergunta 18, diz: seus filhos já presenciaram ato ou atos de violência do agressor contra você? Como a gente falou antes, se sim, a gestão de risco é o conselho tutelar, isto é um agravante, e também a gente precisa investigar as consequências dessas violências nos filhos que são vítimas indiretas. Na violência doméstica, a mulher pode pedir a medida protetiva extensiva aos filhos. Então, quanto melhor isso estiver descrito, mais fácil para o juiz entender em que situação essas crianças vivem. Na pergunta 19, diz: você sofreu algum tipo de violência durante a gravidez ou nos 3 meses posteriores ao parto? Sim ou não? E a 20, você está grávida ou teve bebê nos últimos 18 meses? Então, essas duas perguntas, elas também serão agravantes da situação, porque a gente vai avaliar se esse ofensor teve ou não empatia por essa vítima, se há possibilidades de violências piores. Então, muitas vezes ele chutou essa mulher para que ela perdesse esse bebê, então ele cometeu a violência contra a mulher e contra o filho, né, que estava na barriga dessa mulher. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa escuta.